Olá, aqui é Cristiane Bossanelli e hoje temos mais um episódio do nosso podcast Sala de Aula, lugar onde tudo acontece. E como sempre, venho trazendo sempre uma informação, um convidado diferente, cada vez mais especial, nossos convidados aqui no nosso podcast e sempre me inspirando aí nas práticas dos nossos professores, porque aqui, né, é a nossa sala de aula, né, gente? Então, a gente tem aqui que valorizar e respeitar, conhecer também, porque quando a gente conhece, a gente passa a admirar e a respeitar. E hoje eu trouxe essa profissional maravilhosa, que é professora, que está fazendo um trabalho inspirador lá no SEMI, e ela não poderia deixar de vir aqui contar sobre esse trabalho. Não é isso, minha querida Cristina? Isso mesmo, Cris. Vim aqui contar a minha experiência nova no CM. Bacana demais. Seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Sala de aula é como se você estivesse na sua sala de aula, tá? É para contar mesmo suas experiências, seu dia a dia, o que você vive, as alegrias, as preocupações, tudo, tudo, tudo. Aqui não tem nada que limita as nossas falas, né? Aqui é tudo do coração, tudo bem à vontade. Cris, então, eu te conheci, né, no SEMI, também tive a oportunidade, orgulho de trabalhar no SEMI. Como sempre, você fazendo acontecer, né, com os alunos, que esse é o diferencial, né, do professor. E do SEMI também, né, que é uma escola que atrai, né, os profissionais que têm essa pegada diferenciada e ao comando da nossa querida Eliane lá, com toda a equipe de gestão, supervisão, e a gente sabe, né, que é uma luta diária. Mas, para a gente contar um pouquinho do seu trabalho, eu quero que você conte um pouquinho sobre você, a sua história de vida na educação, o que te motivou a ir para a educação e tá aí até hoje, né, com essa luta aí. Conta um pouquinho para que as pessoas te conheçam um pouco mais. Então, Cris, eu acho que a educação vem no meu sangue, porque eu tenho, assim, tias que já foram professoras. A minha tia Elizabeth Ramos foi pedagoga do IFMG a vida inteira. Eu tive outra tia, Heloísa, que é a irmã dela, são irmãs do meu pai, que foi diretora de escola lá em Santa Bárbara. Eu tenho até uma prima que trabalha agora no Natália Donada, pedagoga também, professora das crianças. E, assim, desde pequenininha, quando eu brincava com os meus amigos em casa, porque a gente, naquela época, não podia sair muito, né, devido ao movimento da rua, a gente brincava de escolinha. Então, eu usava o quadro, né, de giz, naquela época, para brincar. Mas, assim, eu tive também professores de português e de literatura no ensino médio que foram muito inspiradores para mim. Professora Sandra, professora Rosa, entre outras, né? Então, assim, eu sempre tive um amor muito grande, sempre gostei de estudar, de Então, essa ler. sementinha desde Então, a essa infância. sementinha desde pequenininha mesmo. E desde 2012, eu sou professora do SEMI, passei no concurso e fiquei por lá depois de uma licença maternidade. Então, assim, eu sou da família SEMI desde muito tempo, mas já atuei também no ensino médio, em escola particular, Colégio Batista. Recentemente, agora, estive lá no Jaime, substituindo uma professora lá também. Então, eu já tive assim, um currículo grande, desde 2009. Estudei em Belo Horizonte, fiz especialização em ensino de leitura e produção de texto, fiz mestrado no FMG, de linguagens e letramentos. Então, tudo assim, Uma bem profissional corrido, bem capacitada, mas né? com E bastante muito capacitação. dedicada, né? E muito dedicada, porque não adianta também ter um monte de diploma, mas não colocar em prática, né? Não ter isso aí como missão, né? A educação como missão. Cris, por isso que eu falei, né? Você realmente é uma pessoa assim super capacitada para fazer esse trabalho e está fazendo com uma competência assim, né? Bacana demais. Eu fico muito feliz porque é assim que a gente vai conseguir fazer a educação sair
de um mero código, né, de uma habilidade de um mero código lá da BNCC e se transformar numa ação e num resultado, e na transformação dos nossos alunos enquanto cidadão protagonista da própria história, né? E aí, com esse trabalho, né, escritores da sua própria história. Não é isso, Cris? Exatamente. E, assim, esse projeto surgiu de uma ideia de Liane, da supervisão, mas de uma visão nossa também, né? Como professora de língua portuguesa. A gente vem observando que, na época da pandemia, desde um pouco antes também, é claro, nós vimos a necessidade dos alunos aprenderem a escrever mais, a ter contato com várias leituras de textos, a fazer discussões sobre os temas, porque nós vemos que em casa, às vezes, eles não têm esse hábito de leitura. Então, a gente na escola tem esse papel de fazer essa orientação, de fazer essa motivação com os alunos, mas é um trabalho muito difícil, porque nós temos muitos desafios, principalmente aqueles que não têm muito repertório. É porque, na verdade, Cris, hoje, né, isso está vindo, né, esse caminho muito prático, né, tudo muito prático, tudo muito de áudio. Eu fiz uma viagem esse final de semana e eu estava vendo assim cartão postal assim numa banca de revista. Falei, gente, a gente ficava louca na minha idade. Receber um cartão postal era uma coisa que tinha que fazer. A pessoa tinha que comprar, escrever e mandar, colocar no correio, né? Então, assim, os tempos vão mudando. Então, talvez a escrita, hoje, com toda a facilidade do áudio, né, da fala, está ficando um pouco obsoleto para as crianças. E a gente não pode deixar isso morrer. Porque a escrita ela é importantíssima. Quem escreve bem consegue colocar ali nas linhas ali, né, tudo que a pessoa consegue imaginar, né, consegue pensar, planejar. Eu falo que eu sou adepta de caderno. Por mais que eu tenha iPad, que eu tenha celular, eu estou trabalhando, eu tenho que ter um caderno ali para eu fazer os meus registros. Olha a importância que é, porque o que você fala fica por aí, né? Se perde. Agora, o que você registra está ali de referência, está ali como repertório, está ali como uma informação, está à sua mão, né? Então, é essa ideia que a gente precisa muito trabalhar, né? Porque não é fácil. Porque, por mais que seja um projeto muito bem escrito, muito bem pensado e desenhado, teve aquela fase do convencimento para os alunos que era bom, não é isso? Exatamente. E, assim, pela estrutura que a gente fez, a partir do currículo de Minas Gerais, trabalhando nos gêneros literários, né? Na verdade, literários e não literários, nós tivemos que exatamente fazer esse trabalho de motivação. Porque tem muitos alunos que perguntam assim, para que escrever? E a gente tem que explicar que isso é para a vida. Nós temos aí os concursos públicos, nós temos o Enem, nós temos o processo seletivo de trabalho, seja em qualquer cidade que for, qualquer lugar que for. E eles precisam entender que a escrita é um processo de avaliação hoje muito importante na vida deles. Então, assim, esse assunto, muitas vezes, para eles é banal, porque eles não compreendem ainda. Eles são muito novos. Não tem maturidade, não né? tem maturidade para entender, por exemplo, os alunos do 6º, 7º ano pensam que escrever é somente escrever uma narrativa, ou escrever uma frase, ou escrever um parágrafo para responder um questionário na escola. Perguntas e respostas, né? Exatamente, perguntas e respostas. Mas não é só isso. Um texto ele tem que ter parágrafos, ele tem que ser estruturado, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, assim, foi um trabalho, muitas vezes, de psicologia e de didática, de língua portuguesa e de redação, e às vezes de literatura. Então, as teorias todas juntas para tentar motivar o aluno a escrever. E, assim, a gente vê, né, dessa época de pandemia,
os alunos do 6º, 7º ano, as dificuldades que eles têm devido ao período de alfabetização, que foi a época que eles viveram, né? Que eles tinham dificuldade mesmo para escrever. Muita criança viveu o primeiro ano, primeiro, segundo e terceiro ano. Eles voltaram no terceiro ano para a escola, né? Porque foram 2 anos parados em casa. Então, esse menino é o menino que está chegando para vocês agora, no 6º e 7º ano. Somos alunos que foram alfabetizados praticamente fora da escola. E a escola de 1º ao 5º teve que fazer aquela retomada, né? Então, por mais que tenha sido feito um bom trabalho pós-pandemia, aquela lacuna ficou, né? Então, essa lacuna aí, ela vai precisar ser preenchida aí no 6º e 7º ano. E aí, o que acontece? Lá o professor é um outro tempo, né? Não é um perfil do professor alfabetizador, o perfil do professor que vai conseguir suprir talvez de imediato, né? Tem que ser a partir realmente de projetos, de identificar em cada aluno o que está faltando para ele. E não é fácil, não dá tempo, né? 200 dias letivos, aquela loucura de sai bimestre, acaba bimestre, né? Que a educação tradicional ali, no caso escolar, ela é muito engessada, né? Muito marcadinha, tempos e tempos e tempos, tempo para isso, tempo para aquilo, né? Sim. E não tem jeito de ser diferente. Eu não estou aqui criticando, não, sabe? Eu estou colocando que, às vezes, a gente fica assim, tem que fazer, mas em que momento? Então, vocês tiveram uma ótima ideia, uma maravilhosa ideia de criar esse momento, de fazer esse momento acontecer com esse projeto. O projeto Linguagens, ele foi desenvolvido para acontecer do 6º ao 9º ano, e a gente dividiu, como existe a divisão também do laboratório de ciências, metade da turma em um momento, metade da turma em outro momento, mas a gente vê que, às vezes, uma aula só não é suficiente, principalmente quando se fala em reescrita. Então, a gente precisa fazer, nesse caso, algumas adaptações sobre essa questão da escrita, da correção e da reescrita, né? Como esse é um projeto experimental, ele ainda tem muito que ser melhorado, mas, assim, o que eu posso dizer é que são muitos desafios a enfrentar ainda pela frente. Tanto é que a gente vê um desenvolvimento maior nos meninos do 8º e do 9º, que estão mais acostumados com a escola, com as atividades, com leituras, e maiores dificuldades do 6º ao 7º, mas nada que não possa ser ultrapassado, superado, né? E é muito bom poder trabalhar com essa fase de aprendizagem da escrita, né? Tem meninos muito criativos, que escrevem textos narrativos lindíssimos. Teve uma vez que era para escrever um conto, ele escreveu 6 páginas. Olha! Sendo que o texto era de 30 linhas. Então, ele assim, teve um momento criativo, né, de imaginação. Quase que um livro. Que surpreendeu. Eu pensei até em pegar esse texto dele e transformar realmente em um pequeno livrinho. Uma para minissérie. Mostrar, né, para os alunos a respeito disso. Então, lá na aula, a gente tinha um caderno para todos os alunos. A prefeitura disponibilizou para a gente os armários onde a gente guarda os cadernos. E eles podem, né, fazer os rascunhos dos textos, corrigir, fazer de novo, fazer as perguntas. Como escreve isso? Como acentua isso? E, gente, deixa eu Qual falar para vocês. Qual palavra que eu posso usar, sinônimo aqui ou antônimo? Essa palavra aqui está cabível utilizar nesse contexto aqui, professor? Então, assim, são perguntas que vão instigando eles a desenvolver o próprio vocabulário. Então, assim, querendo ou não, apesar de ser 50 minutos, tem momentos em que isso acontece.
Não, eu queria comentar, assim, mas até parei porque eu estava vendo sua sequência ali. Mas que bacana, gente. Sabe por quê? Não pensa que é numa sala linda e maravilhosa que isso tudo foi acontecendo, não, gente. No improviso. Uma salinha pequenininha, um bequinho. Esse povo tem uma dedicação e um amor ao que faz que qualquer lugar serve para trabalhar, né? E o SEMI, assim, a gente sabe, né, que está sendo construída uma nova escola, mas até isso acontecer, essa turma tem passado, assim, né, essa adaptação ao longo de muitos anos, né? E aí não tira o brilho dessa turma de trabalhar, gente. Isso que é super louvável, que é uma coisa, assim, de tirar o chapéu. Estive lá um período visitando mais a escola, conhecendo, né, o trabalho, quando eu estive como diretora pedagógica, e vi tudo isso acontecendo, todo mundo feliz da vida de estar trabalhando e estar colhendo o fruto. E agora, assim, no final do ano, depois desse tempo aí de trabalho, assim, o que você fala? Que fruto que foi? Foi doce? Tá sendo doce esse fruto? O fruto é doce, pensando que eu consegui atingir muitos alunos. É claro que tem um ou outro que tem uma dificuldade Que é além, né? que Além é escolar, né? além das possibilidades da escola, ou tem problemas familiares, problemas que, enfim, que a escola às vezes não consegue resolver. Mas eu sei que eu fiz muito mais do que eu podia. Eu, eu sei que eu ainda tenho muito pela frente, são muitos desafios. Seria interessante, por exemplo, fazer um trabalho com apostilas, com material didático que eles possam ter em mãos, porque, como foi um projeto muito corrido, a gente não conseguiu fazer esse tipo de material a tempo. Então, eu consegui usar a tela digital que a gente tem na sala, que foi disponibilizada para nós. Usei, né, os slides, fiz leituras compartilhadas com os alunos, debates sobre os temas, quando se falava em texto de opinião, texto expositivo, quando era o narrativo, mostrava exemplos de textos no quadro, fazer discussões também sobre as temáticas desses textos. Então, assim, eu consegui fazer o que estava ao meu alcance. Plantou essa semente. Foi o primeiro ano, né? Exatamente, primeiro Plantou ano. essa semente. Então, já colheu fruto nesse primeiro ano, que eu tenho certeza que, com todo esse trabalho, esse carinho, essa dedicação, os alunos, né? Alguns alunos tiveram um desenvolvimento melhor, outros também, mas cada um no seu tempo, né? A gente, nessa comparação, é comparar a criança, ela com ela mesma, né? Nunca ela com outra. Essa é a grande expertise da educação quando se fala em avaliação, né? Quando a gente avalia, porque não tem como não avaliar, né, o trabalho. A gente avalia, a gente vai aplicando, a gente mesmo vai avaliando, olha, está funcionando, isso não está, a gente mesmo já vai, né, se moldando ali e vai construindo isso com os alunos, né? Então é importante demais ter essa visão desse passo. Alguns caminharam com passos largos, outros com passos medianos e outros, né, conseguiram sair de algum lugar e chegar em outro, né? E isso aí é doce. Você pode ter certeza que, por mais que no caminho tenha espinhos aí, né, para colher esse resultado, pode ter certeza que vai ser saboroso aí à frente desse aluno no próximo ano. Você vai ver, essa semente vai florescer e vai colher melhores frutos, mais frutos e melhores frutos, você pode ter certeza. E tem planos de continuar, Cris, esse projeto? Como que está? Então, a escola tem planos de continuar o projeto, mas nós ainda temos que decidir com relação às escolhas de turma desse ano, a distribuição das salas, entre a quantidade de professores da escola. Então, tudo ainda vai ser decidido, como que vai continuar, mas a escola, sim, tem a pretensão de continuar com o projeto, porque antes o reforço no SEMI era de língua portuguesa. E
trabalhava-se gramática, né? As questões de interpretação. Então, houve esse ano esse novo ideal olhar. para suprir algumas necessidades, principalmente quando se fala da sala de aula, né? De língua portuguesa, mas também de outras disciplinas, porque a gente observa que não é só na língua portuguesa, é claro, nós temos dificuldades imensas dos alunos para escrever nas outras matérias. Sim, Geografia, tudo é história. interpretativo, né? História, geografia, ciências. Ciências. Tudo tem esse Tudo foco, envolve né? a escrita. A leitura e a escrita. Exatamente. A matemática também. A matemática, né? A matemática. Também. E aí, me fala um pouquinho então, né? Já que você está falando de futuro, e aí, a direção, supervisão da escola, como que foi o papel, né? Da direção, da supervisão, como que foi essa acolhida, esse apoio, né? Foi uma acolhida muito legal, porque primeiro que ela me ofereceu a sala. A sala é de laboratório de matemática, mas como eram em horários diferentes, eu podia ficar lá também, né? Então, Eliane conseguiu arrumar os cadernos para a prefeitura, conseguiu que eu usasse a tela, colocou lá a tela digital para mim, fez adaptações, melhorou a internet lá, arrumou os armários. Então, tudo o que eu precisei, ela conseguiu fazer para mim. E eu tenho a agradecer também, é claro, a supervisão, que foi essencial também nesse projeto, que aceitou de boa vontade, me orientou a partir do currículo de Minas Gerais, para a gente entender quais eram os principais gêneros textuais a serem trabalhados. Então, assim, realmente foi um apoio muito grande. Ela nunca me deixou na mão. A Eliane é uma pessoa sensacional. Top demais. A supervisão também, a Beatriz. Gracinha, Beatriz. Adriana. Então, assim, eu só tenho a agradecer por tudo. Esse ano eu fiz esse trabalho diferenciado, porque eu estava há 12 anos, direto, dando aula para o 9º ano. E dá uma renovada, dá uma gente, renovada né? na gente, dá uma respirada, dá uma ventilada em tudo, na cabeça, porque assim, o professor ele fica ali muito tenso, né, em cumprir, né, toda aquela carga horária, todo o currículo, principalmente o professor do 9º ano, é uma responsabilidade que a gente, não é que é cobrada do professor, mas ele se sente responsável, porque Sim. é o último ano ali do fundamental. Então, esse aluno tem que sair preparado para fazer prova de IF, para fazer, né, tanta coisa que esse menino aí cria-se expectativa, né? Criam-se expectativas em torno desse resultado. Então, tem prova Brasil, tem prova, tem PROEB, tem as avaliações externas que chegam aí, que a gente precisa entender, né, a sua função, na verdade, que é para nos orientar, não para pontuar o aluno ou cobrar algum resultado do aluno, e sim do processo, né? Para a gente entender se a escola está ok, se precisa melhorar, onde melhorar. É essa avaliação, né, que eu vejo, que eu tenho sobre as avaliações externas. Mas a gente não deixa de querer, né, manter aquilo ali e melhorar. Que eu falo assim, pontuar, né, ter essas pontuações em avaliações externas, não é fácil. Não é fácil porque você precisa manter, né? Porque a sociedade, a comunidade, ela busca essas informações. Quando eu vim para Itabirito, eu fui buscar matrícula para os meus filhos. Primeira coisa que eu fiz, nota do IDEB de cada escola. Né? É uma referência. Olha, eu vou buscar uma vaga, né? Principalmente que eu né, aqui tem essa organização bacana, né, de zoneamento escolar, que eu acho fundamental, sou super a favor, acho que a criança tem que estudar perto da sua casa, né, para não onerar despesa de transporte escolar, né, nem nada, tá ali na porta, até a família poder conseguir
chegar mais próximo, né? Viver mais a vida escolar, né? Se você mora próximo à escola, não é mais fácil você matricular seu filho próximo à escola e estar ali próximo para poder socorrer o filho numa necessidade, atender a escola na hora que ela precisa da gente, enquanto pais, né? Enquanto pais. Mas eu busquei e fiquei assim, muito. Não tive nem que preocupar em qual escola colocar, né? Porque as escolas de Itabirito, elas têm, né, por si, pelo trabalho de vocês, professores, né, dentro de sala de aula, no chão da sala de aula, esse resultado muito positivo. E é a vocês, né? Pode entrar gestor, sair gestor, mas resultado de aluno é de professor, é da equipe gestora, é da supervisão, é de quem está ali todos os dias, que conhece o nome, o menino pelo nome, sobrenome e os problemas que ele tem. Eu sei porque eu estava até pouco tempo como gestora da escola e para mim era inadmissível eu não conhecer meu aluno, mesmo que eu não estivesse dentro de sala de aula. Participar da vida daquele aluno ali dentro da escola, né? E entender a vida lá fora para poder a gente não resolver o problema, mas amenizar outras questões, né? Orientando um pai, né? Conduzindo todo esse processo. E o que você falou, todo o desenvolvimento do aluno, ele passa pela família. A escola está ali, faz seu trabalho, seu papel, faz projeto. Eu conheço muito o trabalho da Eliane, eu já fui supervisora da Eliane quando eu cheguei em Itabirito. E aí a gente sabe, esse conhecer da escola, apoiar esses projetos, que vai fazer todo o resultado final, todo o brilho da escola sobre todo esse trabalho, né? Não é de um dia, não é trabalho de um dia, né? São 200 dias letivos ao longo de 9 anos do ensino fundamental, mais educação infantil, então é todo esse processo. E a gente tem realmente que valorizar, né, todo o trabalho que vocês, professores, fazem o tempo todo, né? O tempo todo. E assim, a gente precisa também passar isso para as famílias, né? Para as famílias entenderem esse valor. Porque tem família que está ali, está presente, contribui, né, com a presença, com o apoio, mas tem família que ainda não conseguiu, né? Não estamos aqui para julgar ninguém. Mas dizer que família e escola tem que estar ali, ó, de mão dada, porque o resultado final é o próprio filho, né? A própria criança que está ali passando pelas mãos dos professores e toda a equipe. Então, a gente fica muito feliz, Cris. E aí, tem planos, então tem que esperar, né? O ano virar, as escolhas acontecerem, mas projetos pode esperar, né? Novos projetos, como que é? Talvez. Mas a ideia seria mesmo dar continuidade para desenvolver mais habilidades nos alunos, aqueles que estão no sexto, que irão para o sétimo, do sétimo para o oitavo. Então, dar continuidade ao trabalho, a ideia é essa. Mas esse projeto é interessante, se a gente pensar bem, ele estimula a criatividade, estimula a imaginação. E isso é algo que vem sendo trabalhado desde a educação infantil, mas a gente vê mais os resultados no ensino fundamental 2. Eu penso dessa forma. Então, assim, teve um momento interessante que eu percebi a grandiosidade desse trabalho, que foi na Mostra Cultural do SEMI, onde os professores apresentam seus trabalhos junto com os alunos, e eu montei um mural com os textos produzidos por eles. O sexto ano fez o texto narrativo, um conto, e o sétimo ano fez uma carta aberta que foi direcionada ao prefeito de Itabirito. Pena que o prefeito não foi ver os trabalhos dos alunos. Digamos que alguém da Secretaria de Educação foi e viu. Ai, manda para ele. Isso é importante, né? Mas assim, a gente sempre tem um interlocutor imaginário, né, para motivar essa produção de textos dos alunos. Quando eu vi o mural montado, todos aqueles textos bonitos, a gente fez desenhos nas folhas, os meninos coloriram.
Eu fiz até um banner bonito para colocar. Eu vi o resultado de um trabalho que é difícil, mas que é prazeroso no final. Eu vi a criatividade dos meninos do 6º ano para escrever histórias que eu não tinha visto antes. Porque, como eu sempre tive esse histórico do 9º ano e do ensino médio, eu não tinha muito essa prática. Então, eu percebi menores, né? assim, uma capacidade grande nos meninos do 6º ano, que, às vezes, eles acham que não tem. Então, assim, é impressionante, às vezes, a gente ver. Eu ouvi de um aluno falando assim comigo: professora, eu achei que eu não ia conseguir escrever. Olha que bacana. E, no final, parece que ela ficou surpresa com ela surpresa com ela mesma. Isso que eu estou falando, né? Esse sabor aí desse resultado da própria criança sentir que ela fez uma coisa boa. E outra coisa, Cris, tem uma transição também, né? A criança ela está saindo do Fundamental 1, né, até o 5º ano, muito infantilizada ainda, né? Bem criança ainda. Uhum. E aí ele vem para um mundo pré-adolescente, uma fase difícil, e convivendo com adolescentes, né? Maiores, mais maduros. Então, eles... É tipo aquele filho do meio, aquele sanduíche. O 6º ano é aquela transição. E aí, até eles pegarem aqui aquele novo ritmo, né? É tudo muito diferente. É tudo muito misterioso para eles. Né? Novo, né? Tudo diferente, né? Lá eles tinham 4 horas com a mesma professora, Sim. né? Todo aquele tempo, né? Vamos fazer junto. E aí chega no 6º ano, aquele Deus os acuda, a cada 50 minutos um professor, e desenvolver um projeto com eles assim, ó, é dar a mão para eles. É ter aquele tempo, que seja 50 minutos, mais próximo dele, mais dedicado. E aí, por isso que deu esse resultado bacana aí. Foi muito interessante. Eu até guardei os textos lá para a posteridade. Bacana, faz uma cápsula do tempo com eles. Eu penso até em utilizá-los, né? Para, quem sabe, fazer um livrinho, algo, né, palpável. Ou um livro digital, né? Que possa ser imagina esses meninos terminando o 6º ano e recebendo o 9º ano e recebendo esse texto, Cris. Daqui um tempinho eles vão ficar surpresos com eles mesmos, né? Será que foi isso mesmo que eu escrevi? Né? Quer dizer, já foi bom, né? Imagina com a continuidade desse projeto, preparando eles para isso, para essa vida, né? Enquanto cidadão, pleno, né, da sua escrita, conseguindo se organizar, escrever o que está pensando, porque é difícil escrever, Cris. É difícil. A gente viveu agora recentemente, né, algumas provas aí de concurso. Eu vivi, algumas amigas também. A maior preocupação que a gente tinha era a redação, era a produção, né? Aquela surpresa do título que, né, a gente tem que se preparar, criar repertório, né? Tive que ir com a Renata há poucos dias, o trabalho que ela faz, né, no Lição a Mais, bacana. A Renata, colega nossa lá do SEMI também, né? Renatinha. E aí, o que acontece? É essa preparação, esse repertório, essa leitura, né, que a gente precisa incentivar os meninos a lerem. Eu falo que o repertório ele começa desde a hora que a mãe começa a contar a história para o filho em casa, na educação infantil, dentro da escola, nas rodas. Para que tem que ter rodinha de história? Gente, é repertório, é imaginação, é mostrar para a criança o mundo mágico, né, da leitura. É aquele incentivo mesmo. Quando eu estive lá no Laura, foi muito bacana que a gente instituiu um clubinho. As meninas chegavam na hora do recreio, arrumavam uma confusão, querendo disputar as amigas. Eu falei, não, agora nós vamos fazer um clube da leitura. Menina, você tinha que ver, era menina espalhada, de cabeça para baixo, no banco, tudo com o livro na mão. E assim, a professora Valdineia também, ela assumiu a biblioteca, o projeto, né, a sala de aula, a sala de leitura. E aí ela fez um projeto de levar os livros da biblioteca para a varanda, lá no Laura, sabe? E aí a hora do recreio, que era aquela loucura, aquela correria,
passou a ser aquele recreio, assim, que a gente chegava, nem parece estar no recreio. Os meninos todos lendo, uma grande maioria. Então, assim, isso tudo, né, vai cativando as crianças, vai mostrando as possibilidades, a imaginação e o diálogo, né? Porque aí esse clube de leitura, eles comentavam um livro, eles faziam tipo um resumo, mas não era escrito, né? Era um resumo oral entre elas para incentivar a colega a ler o livro. Você vai ler esse livro. Que interessante. Não podia dar spoiler, né? Não podia contar a história, o final da história. Falar assim, mas é uma menina assim, que ela faz isso e tal, 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 tal. E aí, olha a oralidade, que bacana. Aí depois a gente passou elas escreverem e para colocar um varalzinho de indicação de livro. Que interessante. Bacana demais. Isso, as professoras que estavam a Áurea, né? Uma época foi a Áurea, que ela tinha um trabalho. Meristela fez um trabalho maravilhoso na sala de leitura da escola, e Maria Valdinéia. E aí, tantas outras, não vou ficar falando nome, não, porque senão vou esquecer de alguém. Né? Rosane Sté também fez um trabalho, mas depois veio enchente. A gente sofreu demais com perder, nós perdemos todos os livros, né, naquela época, né? Foi. Ai, que dor, né? Perder livro para mim Meu foi uma dor gigante. Mas, graças a Deus, tudo voltou aí, tudo certo, tudo tranquilo, e o projeto continua, né? Esse projeto é muito importante porque, se a gente for pensar no 8º, no 9º, no ensino médio, o senso crítico do aluno, ele vem a partir do que ele produz no texto narrativo, do que ele reflete, no que ele pensa a respeito de um tema, como ele debate com os colegas, como ele compartilha com o professor. Então, essa experiência de sala de aula, professor-aluno, professor de biblioteca, né, o professor regente, é muito interessante. Eu agora, daqui a um tempo, eu vou finalizar a pedagogia. E trabalhar com os pequititos. Vou ter que fazer um projeto, é claro, né, de estágio para trabalhar com os pequenos, mas essa fase do Fundamental 2 tem desafios bem diferentes da educação infantil, mas eu quis fazer para entender mais desse mundo, para entender como é a leitura, como é a didática dos professores de educação infantil. Cris, eu fiz uma pós agora que a prefeitura, né, ofereceu para os professores, fiz alfabetização. Eu recomendo. Façam, gente. Se tiver nova oportunidade pelo FMG, professores super competentes. Sim. E, assim, foi um divisor de águas na minha vida, assim, entender o processo de alfabetização. E assim, não é só para alfabetizar, não, é para além, né? É lá no ensino médio, aonde a gente tiver, dá para usar a alfabetização. Entender o processo de alfabetização. E você falou uma coisa aí também que me remeteu a uma situação atual. O aluno que ele tem esse senso crítico, ele vai nessa época, né, de tanta fake news, de tanta informação, desinformação, o aluno que tem isso trabalhado dentro da escola, né, com os professores, isso vai reduzir, vai mitigar, né, toda essa comunicação falha, né, mentirosa e tal, inventada, de fake news, porque ele vai ter essa percepção do que é certo, do que é errado, do que está sendo falado, e até porque, se ele não entender, ele vai saber onde buscar e procurar a verdade. Exatamente. Né? Então, é importantíssimo. A gente vive aí esse mundo tecnológico, as crianças hoje eles já nascem, né, com essa capacidade, nós estamos adquirindo, né, lidar com a tecnologia, com os equipamentos. Tem hora que os equipamentos dão um baile na gente, mas a gente está aí firme, não pode desistir. Então, é muito importante esse trabalho para que realmente eles entendam, né, o mundo lá fora, porque eu sempre falei com meus alunos, gente, lugar mais protegido, além da casa de vocês, que nem toda casa é tão protegida assim, é a escola, né? E aí, quando passa esse tempo da escola, é um mundo onde, meu Deus, e aí vocês vão colocar em prática tudo que vocês estão aprendendo aqui, porque aqui a gente não ensina, a escola não ensina só a ler e escrever, a escola ensina a viver, né? Com
com todas as experiências que são tratadas, da forma que é conduzido, porque hoje a escola não é mais conteudista, né? Ela trabalha as habilidades, né? Colocar em prática, desenvolver habilidade, a percepção de mundo, para que a gente venham gerações melhores ainda do que a gente, não é isso, Cris? Com certeza. Essa questão do senso crítico, na verdade, é um dos principais tópicos do currículo de Minas Gerais e do Brasil, assim, né? Pensando no BNCC e outros documentos. Então, assim, é importante a gente pensar que esse trabalho realmente ele deveria ser implementado no município, mas é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Verdade, verdade. Mas me conta mais. Aí você tá com essa proposta, tá se organizando, teve esse fruto. O que você fala que, assim, resumindo tudo, né? Fala assim, o que pesou positivamente para você viver essa experiência desse projeto? Na verdade, o que me faz seguir em frente, o que me motiva é fazer eles entenderem melhor o mundo em si. É desenvolver a criatividade, desenvolver a imaginação, esse senso crítico. E isso faz parte da escrita. Como a gente vem discutindo, a tecnologia parece que às vezes estraga, atrapalha a quantidade de informações que os meninos têm. Muitas vezes os confunde, né? Ao escrever. Então, a gente tem esse trabalho de mediação, o que é possível, o que não é necessário aqui, o que você pode colocar, o que você não precisa colocar no seu texto. Então, essa visão é importante para quem no futuro vai fazer uma redação do Enem, que vale 1000 pontos, que vai fazer um concurso público, que tenha redação com o processo de avaliação da prova. Então, eu tento falar para eles que a escrita é para a vida. Então, tendo, né, esse desenvolvimento da criatividade, da imaginação, eles vão chegar lá e vão conseguir, né, escrever uma redação e ter um bom resultado em qualquer coisa que eles fizerem. Esse papel motivador é importantíssimo, né, Cris? Porque não é só lançar conteúdo, não é só lançar as ideias e cobrar do aluno. É estar ali do lado, né? Dando essa segurança, apoiando, orientando, essa correção, né? Vamos dizer assim, né? Essa correção ela não é o certo ou o errado. É possibilidades, né? O que ele pode fazer melhor. Sempre. Eu falo que é muito fácil pegar uma prova e dar X ou dar um certo e entregar para o aluno. Então, para mim, isso não é avaliação. Avaliação é aquele tete-a-tete. Ele, olha aqui, como que você fez isso aqui? Qual foi a ideia? Né? Como que você entendeu isso aqui? Por que você escreveu isso aqui? Cabe aqui? Ele mesmo vai perceber. Não cabe. Pronto. Olha o processo aí acontecendo da melhor forma possível, de forma de aprendizagem, não punitiva, não de castigar, né, o aluno e cobrar o que ele talvez não vai dar conta mesmo naquele momento, né? Porque não está na maturidade. Não é que você não deu o conteúdo, não é que você trabalhou o assunto, mas não era o momento dele ali, né? Naquele exato momento ali de uma prova, né? Que só de ser nome de prova, a gente já treme nas bases, né? Mas é importante. Cris, eu fico muito feliz, né, de toda essa história. Continue, né, com o seu propósito. A escola SEMI, ela tem muito, né, ainda tem muito aluno que vai passar, milhares já passaram por lá e muitos outros milhares de crianças vão passar. E ela é uma escola muito acolhedora. Vocês, enquanto profissionais, realmente vocês tratam, ali vocês formam uma família mesmo, né? É um grupo muito coeso, muito dedicado, muito alinhado, né, com as ideias. Pode ter um monte de gente pensando diferente, mas quando resolve fazer alguma coisa é para fazer muito bem feito, né? E sempre se dedicando, né? Todos se dedicando ali para aquilo tudo acontecer. Eu fico muito feliz porque
o nosso sala de aula é exatamente isso. É para a gente dar luz a quem tem feito o tudo, né? O mais importante, que é esse trato com o aluno, as ideias, inspirar outras pessoas. Quem sabe alguém que esteja assistindo aqui a gente vai falar, poxa, vou conversar com a Cris, depois deixa seu arroba aí, vou compartilhar aí, né? Para vocês trocarem ideia, né? Ligar lá para você, eu quero falar com a Cristina, que eu quero conhecer melhor esse projeto, trocar figurinha entre escolas, né? A escola ela não precisa viver isolada, elas podem se comunicar, né? Que é importante que os profissionais, essa era uma ideia que eu tinha muito, né? De estar integrando professores por área para poder vocês trocar ideia e discutir e aquela coisa assim, deu certo lá para você, vou tentar aqui também. Quem sabe vai dar melhor ainda aqui, eu vou te compartilhar os frutos que eu colhi, né? Mas esse tempo ainda está por vir e virá, com certeza, né? Com certeza. Desse compartilhamento aí. E essa formação sempre, né? Professor não para, a gente para uma coisa, termina uma coisa e já pega em outra para poder fazer, né? A gente não tem esse espírito de ficar parado sem estudar. Fico feliz de você estar fazendo essa pedagogia, que é um curso lindíssimo. Ele prepara muito a gente, né, para entender a essência do processo de aprendizagem. Exatamente. Não que o letras não faça, mas letras matemática, história, ciências, geografia, eles são muito específicos. Eu também sou professora de geografia, minha segunda formação, e é muito aquilo, né? Aquele conhecimento que você precisa adquirir para poder, né, mediar o conhecimento. E a alfabetização é aquele primórdio, né? Entender psicologia, da educação essencial. E tudo mais. Eu fico muito feliz. Te desejo muita sorte. Quero ter notícias desse projeto para o próximo ano. Coisas boas que estiver fazendo lá, me liga, me chama, a gente conversa, você volta aqui. Pode deixar. Tá? E que você traga outros colegas aí que às vezes estão com receio de vir cá, com medo. Não morde. Sala de aula é isso aqui, esse bate-papo gostoso, descontraído, para poder a gente contar o que a gente faz de melhor, né? De melhor que a gente faz numa sala de aula. Vou deixar aqui, a gente está chegando no final do nosso episódio, vou deixar aqui uma palavra aberta para você dizer algo para os alunos, para os professores, para quem você quiser, fica à vontade. Na verdade, eu tenho uma mensagem para os pais, eu tenho uma mensagem para os alunos, eu tenho umas mensagens para meus colegas professores, eu tenho uma mensagem para a coordenação do Fundamental 2 da Prefeitura também, no finalzinho. Primeiro para os meus alunos. Há umas semanas atrás, eu escutei de um aluno, professora, eu fui mais à biblioteca, eu agora estou lendo livros literários, já li até um romance de 249 páginas. Uau! Então, assim, quando eu vi isso, eu percebi a importância do meu trabalho para a vida deles. Então, a mensagem para eles é que eles sempre leiam mais, que sempre procurem coisas novas. E escrevam em casa também, não deixem de fazer esse tipo de atividade, que é geralmente feita só na escola. Para os pais, que eles possam incentivar os filhos a lerem. Nós temos a biblioteca pública, que oferece o empréstimo dos livros, né, de graça, não é necessário comprar. Então, temos a biblioteca da escola, que empresta os livros também. Na internet, nós temos livros digitais. Então, a leitura hoje muito mais acessível que antigamente. Então, mensagem para os pais é que eles possam incentivar os seus filhos a lerem, a interpretar o mundo, né? Para os meus colegas professores, Rosângela, Sonimar, Maria de Fátima, com quem eu trabalhei nesse ano, muito obrigada por tudo, por todo esse apoio que vocês também me deram na sala de aula, no momento em que nós estivemos juntas. Quero agradecer também ao Gilson, da biblioteca, e à Núbia, também, da biblioteca, pelo apoio na correção dos textos, sempre quando foi possível. Queria agradecer também a direção e a supervisão
por todo o apoio dado nesse ano, nesse meu momento diferente, que eu necessitei dele e que vai continuar. Não sei se comigo, mas com certeza vai continuar. E para a coordenação do Fundamental 2 da Prefeitura, eu queria incentivar que esse projeto seja estendido para outras escolas do Ensino Fundamental 2, né, para o Manuel Salvador, para o Ferreira Bastos, entre outras escolas que nós temos no município e nos distritos, porque eu acho interessante a gente pensar no desenvolvimento dessas habilidades, porque dentro da aula de língua portuguesa, muitas vezes não é possível. Devido ao conteúdo grande demais que nós temos, há muitos anos eu venho percebendo isso, que é muito difícil a gente aliar esse momento da produção de texto com o momento do estudo da gramática, da leitura, né, da interpretação. Então, assim, fica esse meu desejo que isso seja estendido para as outras escolas, porque é necessário. Hoje a gente vê que, na escola particular, né, a gente tem já esse projeto, pelo menos onde eu trabalhei há uns meses. Lá, os meninos têm esse momento da aula de redação, que fica na língua portuguesa, e precisa, né, ter esse momento para desenvolver melhor as habilidades de escrita dos alunos, para que eles possam ser sujeitos críticos na vida, possam desenvolver a habilidade da oralidade, possam se desenvolver como ser social. Seu pedido perfeito. Maravilhoso, Cris. Gente, estamos chegando aí nesse finalzinho. Quero te agradecer, Cris, pela disponibilidade, por vir aqui para a gente bater esse papo. Vou guardar tudo isso no meu coração, que eu achei lindo esse trabalho seu. E precisar de mim, né? Estou aí à disposição, pode contar comigo aí para pensar projetos e até, quem sabe, a gente desenvolver alguma coisa, algumas parcerias por aí, né? Exatamente. Pode dar certo, né? Vamos tentar. Porque aqui no nosso sala de aula, Cris, eu sempre falo, aqui é lugar que as pessoas que fazem um bom trabalho, elas merecem ser vistas, ser reconhecidas e valorizadas. E é por isso que a gente está aqui recebendo você, para valorizar, te parabenizar, e todos esses profissionais que lidaram dia a dia com você, que te apoiaram também, recebam meu abraço, meu agradecimento pelas crianças, né, pelo desenvolvimento das nossas crianças, pelos bons resultados da educação de Itabirito, que isso conta muito, que é muito importante para toda a sociedade. Todo mundo merece, precisa valorizar a educação. A educação merece ser valorizada e respeitada. Então, gente, até o nosso próximo episódio. Com certeza, a gente vai ficando por aqui com o desejo de ouvir mais a Cristina e, com certeza, ela vai voltar aqui para contar mais histórias para a gente. Um grande abraço, fique com Deus.